Obrigada, Fábio, pelo convite. É sempre um prazer estar falando aí nesse assunto, porém, realmente é um assunto assim que é difícil não só para vocês, até para a gente que faz a especialidade, porque a dificuldade maior de interpretar Holter de marca-passo é não ter nenhuma informação sobre o dispositivo. E muitas vezes, com inúmeras funções especiais que existem hoje, se torna difícil mesmo a interpretação do Holter. E, na maioria das vezes, o que a gente vê é que se acaba fazendo um diagnóstico genérico mesmo, né? Mas vamos tentar mostrar, pelo menos, as funções mais frequentes que se encontram no Holter de marca-passo. Vou começar mostrando para vocês, bem rapidamente, relembrar o código de letras só para a gente uniformizar o que a gente vai estar falando. A primeira letra dos marca-passos, para identificá-los, representa a câmara que está sendo estimulada. Se for A, átrio, V, ventrículo, D, as duas câmaras. Da mesma forma, a segunda letra, para a câmara sentida, átrio, ventrículo ou as duas câmaras. A letra O, ou zero, como preferirem, significa que não está tendo ou sensibilidade ou estimulação naquele momento, naquela câmara. A terceira letra, da mesma forma, não tem sensibilidade com a letra O. Com a letra I, se inibe a resposta à presença de um batimento espontâneo do indivíduo. A letra T significa trigger. Essa letra é mais comumente utilizada quando a gente usa o marca-passo dupla câmara, porque significa que cada onda P sentida do paciente vai deflagrar uma estimulação ventricular. E o aparelho vai, então, seguir. A gente diz que o ventrículo vai seguindo sempre o átrio, né? A frequência em que o átrio estiver. A quarta letra representa se tem sensor de resposta de frequência artificial ativado, ou seja, o paciente que tem uma incompetência cronotrópica, como o Dr. Dário mostrou, e não tem condições de variar a frequência, mesmo que ponha um marca-passo. Então, o que precisa? Um sensor artificial para variar a resposta de frequência. E a quinta letra hoje identifica os marca-passos multissítio, ou seja, estimulação mais frequentemente biatrial ou biventricular. Por exemplo, aqui nós temos um dispositivo DDD-RV que estimula, capaz de estimular átrio e ventrículo, sentir átrio e ventrículo e ter as duas respostas, se inibir na presença de batimento espontâneo ou deflagrar um ventrículo a partir de uma sensibilidade no canal atrial ou no átrio. Resposta de frequência ativada pela letra R e estimulação multissítio ventricular. Todo dispositivo trabalha com temporizador, ou seja, frequência cardíaca, e conta tempo. E ele vai se inibir na presença de batimento espontâneo. Então, por exemplo, numa câmara ventricular, o que vai importar para ele é somente o evento ventricular. Numa câmara atrial, o evento atrial. E no dupla câmara, os dois eventos. Além disso, os períodos refratários que existem estão relacionados mais ou menos aproximadamente no fisiológico do indivíduo, tanto para o átrio quanto para o ventrículo. Então, vamos tentar aplicar isso nas interpretações de Holter, né? Tá? Eu mostrei esses dois slides só para fazer uma introdução. Então, por exemplo, nesse traçado de Holter, o que a gente tem? Olhando aqui para esse primeiro canal, onde as espículas se tornam mais evidentes, que hoje a dificuldade também é quando uma espícula, o aparelho está programado para estimular em bipolar, a espícula é muito pequena e às vezes nem se enxerga. Então, normalmente, a gente usa para estimulação a configuração unipolar que facilita a interpretação do eletro e do Holter. Por exemplo, eu tenho aqui uma espícula antecedendo o evento de despolarização atrial. Então, quase com certeza, uma câmara única atrial. E por que não pode ser um dupla câmara que estivesse operando no modo AI, por exemplo? Veja que nós temos aqui no meio um evento de uma taquicardia ventricular não sustentada. Um evento ventricular, zero contador do canal ventricular num dupla câmara, ou seja, ele inibe, né, a função dele, se tivesse eletrodo no ventrículo. Porém, não tem. O evento ventricular está ocorrendo lá embaixo no ventrículo e o eletrodo que está no átrio está estimulando lá em cima o átrio. Então, são eventos só simultâneos vistos no Holter. Então, aqui nós temos apenas uma câmara única atrial com uma taquicardia ventricular não sustentada. Gente, se não, eu vou passando, porque são vários traçados. Qualquer coisa eu acho que pode interromper, né, Fábio, para tirar dúvida no momento do traçado, acho que é mais interessante.
Esse caso, por exemplo, eu tenho um marca-passo dupla câmara, fica evidente, né, as duas espículas e facilita. Porém, se eu olhar este canal aqui, esse traçado inferior, comparado com o superior, eu vejo que tem uma variação de frequência cardíaca. Veja, mas a resposta do dupla câmara, mediante um aumento de frequência cardíaca, não seria inibir o batimento atrial e deflagrar o ventrículo? Seria. Aqui não. Eu estou tendo duas espículas, tanto atrial quanto ventricular. Então, significa que o sensor artificial de resposta de frequência está ativado. Então, ele vai estimular átrio e ventrículo, e a frequência vai variar, mesmo estimulando o átrio e o ventrículo. Então, eu tenho um sensor ativado. Então, nesse caso, um DDD-R. Tá? Veja esse outro traçado. Se eu olhar aqui desde o início, eu vou ver que tem uma relação da onda P com o QRS, que volta a ocorrer para cá. Porém, aqui perde essa relação da onda P com o QRS. Então, fica a dúvida, será que pode ser um câmara única, que eles estão dissociados, ou pode ser um dupla câmara? Fica difícil o dupla câmara, eu pensar um dupla câmara convencional, estimulando o átrio e ventrículo, porque, veja só, quando eu tenho um batimento ventricular próprio, no caso uma extrasístole, aqui um triplet de extrasístole ventricular, ela zera o contador do canal ventricular e do atrial também. Por quê? Imaginem se no dupla câmara o ventrículo espontâneo só zerasse o canal ventricular e o átrio continuaria a sua contagem. Ia dissociar totalmente o átrio do ventrículo. Então, no marca-passo dupla câmara, um QRS zera o contador dos dois canais e inicia a contagem toda outra vez. Então, veja o que está acontecendo aqui. Quando eu tenho aqui, que está zerando totalmente os dois canais, a primeira espícula que tem que aparecer na sequência, quem que é? Atrial, pela sequência fisiológica. Ou, se não tiver espícula, tem que aparecer uma onda P própria. Não apareceu nenhuma das duas. Né? E aqui tem sincronismo átrio-ventricular, mesmo porque a frequência aumenta e esse átrio está deflagrando este QRS. Então, este é um modo de estimulação que não está estimulando o átrio, só está sentindo. É o que a gente chama de VDD. E isto pode acontecer no Holter e deixa a gente realmente difícil, numa situação difícil para interpretar modos de estimulações diferentes. Como é que funciona um VDD? Veja, a primeira letra é a câmara estimulada, só tem V. Então, só estimula ventrículo. Então, nós não vamos ver estimulação atrial. A segunda letra D sente o átrio e o ventrículo. É o que está acontecendo aqui. Porém, por que aqui parece um VVI? Porque, veja, quando a frequência atrial cai muito abaixo da frequência básica que o marca-passo está programado, ele vai funcionar como se fosse um VVI. E isso aconteceu pelo quê? Reset do sistema de condução do indivíduo pela própria extrasístole. Quando resgata a condução numa frequência mais alta, ele volta a fazer o trigger, ou seja, a deflagração do QRS estimulado a partir de uma onda P sentida. Tá? Então, isto é um modo VDD, não tem estimulação no canal atrial, somente estimulação no canal ventricular. Tá? Aqui só para mostrar o intervalo A, como ele está curto, né? Veja, quando tem o sincronismo, e aqui quando a frequência do átrio está mais baixa, o que acontece? Deveria, se a frequência atrial fosse essa, ele trigaria o ventrículo, porém a frequência está mais baixa, então justifica a operação no modo VVI, apesar de ser um VDD. Esta é outra situação que frequentemente a gente encontra no Holter. São esses novelinhos que a gente chama. Isso é muito característico da operação em frequência máxima de sincronismo do marca-passo dupla câmara. Então, veja, o marca-passo tem uma frequência básica que nós programamos e uma frequência máxima. Essa máxima é baseada ou na submáxima do indivíduo de acordo com a idade ou na máxima dependendo da atividade física ou do condicionamento físico desse indivíduo. Quando ele atinge a frequência máxima programada, que se refere sempre à frequência ventricular do indivíduo, vai ocorrer o quê? Vamos supor um indivíduo com 150 de frequência máxima. E ele está fazendo uma atividade física, um exercício. A condução, quando ele atingir 150 de frequência, ainda vai ser 1:1. Quando ele passar dos 150, o que vai acontecer? Esse átrio vai estar mais rápido que o ventrículo. Por exemplo, ele continua fazendo atividade e chega aos 160.
O ventrículo vai continuar em 150, porque nós programamos 150 e limitamos em 150. Com o átrio mais rápido, ele antecipa a sua chegada. O que é que vai acontecer? Ele vai se atrasando em relação ao ventrículo. Então, nós vamos ter PRs progressivamente mais altos, até que uma onda P cai naquele período refratário e bloqueia, que é um Ventqueba eletrônico, ou que a gente chama de um pseudo-Ventqueba. É o que está acontecendo aqui. Só que, como a frequência atrial está elevada, ele faz isso com curtos períodos. 2, 3 eventos, ele bloqueia uma. Tá? Então, esses massinhos são muito sugestivos de resposta máxima de sincronismo átrio-ventricular. Tá? Este aqui é um outro exemplo também de resposta de frequência máxima de sincronismo, onde a gente vê que, na verdade, a frequência atrial está tão mais elevada que a ventricular, que, frequentemente, ele acaba fazendo até 2:1. Então, esse indivíduo está precisando aumentar essa frequência máxima de sincronismo AV. Não é uma frequência adequada a essa que foi limitada para ele. E, muitas vezes, o Holter anuncia isso para a gente. Essa frequência vai estar achatada. Tá? Então, uma ferramenta muito útil. Uma outra situação importante para nós que fazemos a área de estimulação são as funções especiais, que a gente ativa ou que muitas vezes vem ativada já estándar do fabricante. E que você pontualmente numa avaliação eletrônica ou num eletrocardiograma você não consegue enxergar isso. Então o Holter é que vai realmente trazer essas informações e mostrar essas funções. Por exemplo, aqui nesse marca-passo dupla câmara, a gente vê momentos em que está estimulando o átrio e o ventrículo, momentos em que sente o átrio e deflagra a estimulação ventricular, e a partir, até momentos, e veja assim, isso é uma coisa interessante do Holter, que muitas vezes ele anuncia o estímulo artificial aqui embaixo para a gente, né, que ajuda bastante. Às vezes, quando a espícula é bipolar e muito pequena, ele falha, mas a gente tem que realmente estar atento a isso. Né? Veja o que aconteceu aqui. Passou um tempo, ele aumentou o intervalo AV. Por quê? Isto é uma função que ligada vai ter esse comportamento. Ele faz uma busca da condução intrínseca do indivíduo para poupar a estimulação ventricular desnecessária quando o indivíduo tem uma doença do nó sinusal ou tem uma bradicardia. No bloqueio AV total não adianta ligar uma função dessa, tá? Mas numa condução espontânea auxilia bastante. Então, muitas vezes nós vamos observar variações do intervalo AV, tanto para mais quanto para menos. O que significa para menos? Quando eu tenho um IAV mais curto, que existem inúmeras funções que podem trabalhar com um IAV mais curto e também pode ser propositadamente uma função ativada para obrigar a estimulação ventricular, por exemplo, no caso de um ressincronizador, que você quer que estimule o tempo todo os ventrículos. Tá? Então, aqui, uma busca da condução intrínseca do indivíduo. Tá? Uma disfunção, por exemplo, no marca-passo dupla câmara, seria o que ocorre aqui, o que a gente está vendo aqui. É uma falha de estimulação. Toda vez que eu tiver um período entre espículas maior que o ciclo básico programado do dispositivo sem espículas presente, um diagnóstico genérico que eu faço é de oversensing. Tá? E aqui eu tenho um oversensing. Ah, mas e oversensing em qual canal? Porque é um dupla câmara, né? A gente vai ver que tem sempre ondas P's deflagrando os eventos ventriculares. Sempre quando eu tenho a sistolia, o oversensing é no canal ventricular. Por quê? Porque ele zera o contador dos dois canais. Se o oversensing for exclusivamente no canal atrial, o comportamento do dispositivo vai ser disparar o ventrículo na frequência em que o átrio estiver ou na frequência máxima de sincronismo AV, se esse evento atrial ou esse ruído for numa frequência superior àquela que está programada. Então, aqui eu tenho um oversensing no canal ventricular. Tá? Eu vou mostrar dois traçados que, embora não sejam de Holter, eles são fundamentais para que a gente possa entender os próximos traçados de Holter. Fábio, você me avisa quando faltar 3 minutos, porque eu estou sem relógio. Esse aqui é o marca-passo dupla câmara. Então, o que acontece aqui? Eu tenho estimulação de átrio e ventrículo, me parece uma configuração bipolar. Vejam como a espícula é pequenininha, né? Diferente de algumas que nós vimos com a amplitude da espícula grande. E eu tenho dois padrões nesse eletro, né? Um antes e um depois
dessa extrasístole ventricular aqui no meio, que chama atenção assim que eu olho para esse traçado. Quando eu olho aqui, eu vejo que esses primeiros 4 eventos são iguais, e este um pouquinho diferente, muito provavelmente porque tem um grau de fusão ventricular aqui. Tá? Então, já modifica essa morfologia um pouco. Quando eu olho para este trecho do traçado, eu vejo que não tem espícula ventricular aqui, ou seja, não tem espícula antecedendo o QRS, e que isto é um bloqueio de ramo esquerdo pela morfologia. E esta espícula, o que seria, atrial ou ventricular? Eu vou ter que contar, né, gente? Eu pego um compasso, meço aqui o ciclo AA, por exemplo, e quando eu for jogar esse ciclo para cá, eu vou ver que esse estímulo é atrial. Tá? Uma vez sendo atrial, e eu vejo aqui, ó, tem uma onda P aqui, não tem? Então, eu já tenho o quê? Uma espícula atrial que não enxergou uma onda P e estimulou, mandou um estímulo em cima de uma onda P própria do indivíduo. Então, eu tenho um undersensing atrial. Ok? Muito bom. Então, o que eu tenho aqui nesse eletro, por enquanto, um marca-passo dupla câmara, com uma fusão ventricular e um bloqueio de ramo esquerdo com um undersensing atrial. Veja o que ocorre aqui com este evento ventricular, que é uma extrasístole. Eu disse para vocês que um QRS espontâneo, no dupla câmara, zera o contador dos 2 canais. Quando eu digo isso, significa que ele inibe o estímulo dos 2 canais, normalmente. Então, eu não teria espículas, tá? Porém, aqui eu tenho 2 espículas. Então, isto frequentemente vem com, com a seguinte interpretação, undersensing. E, na verdade, veja o que está ocorrendo. Este estímulo atrial, para que ele seja zerado, o contador do canal atrial, ele precisa de um tempo. O dispositivo precisa de um tempo para reconhecer que iniciou uma despolarização espontânea. Então, o que acontece? Lá embaixo, no canal ventricular, ele tem o estímulo ventricular. E o eletrodo do canal atrial não teve tempo de reconhecer. Então, ele manda um estímulo em cima do QRS. Porém, esse QRS cai num período que nós chamamos de proteção do aparelho, que é um blanking, que é um período de cegueira. No que ele cai nesse período de cegueira, ele não enxergou. Não enxergou, ele conta o intervalo AV normal e manda um estímulo artificial ventricular. Então, é uma função totalmente normal, não é um undersense. Da mesma forma, quando eu tenho a mesma situação no marca-passo dupla câmara, porém com um intervalo AV muito curto, tá? E entre o estímulo atrial, que também não teve tempo de ser zerado, para o estímulo ventricular, e esse AV mais curto, significa que esse QRS não caiu mais naquele período de blanking, naquele período de cegueira. Ele caiu um pouquinho depois. E quando ele cai um pouco depois, o aparelho não sabe que é um QRS, ele acha que é uma interferência qualquer. Então, ele manda um pulso precoce, que a gente chama de pulso de segurança. Também não é um undersensing, nem atrial e nem ventricular. Tá? Então, cuidado para não ter confusão nesses momentos. Outra situação muito comum são 3 espículas presentes no holter, que deixa a gente, às vezes, louca para saber o que pode ser. Né? Hoje, com os biventriculares, você não sabe se o intervalo entre os 2 ventrículos está maior, se podem ter outras funções. Bom, normalmente, você tem um intervalo entre 2 espículas ventriculares bem mais curto do que esse. Aqui nós temos uma espícula atrial e 2 vezes a espícula ventricular. Toda vez que eu tiver 3 espículas com um intervalo entre as 2 espículas ventriculares maior, eu vou lembrar de uma função que se chama autocaptura. A autocaptura é uma função que estimula com segurança o indivíduo com uma energia muito baixa. Porém, para não ter risco de ter perda de captura, ele manda um pulso ventricular, um segundo pulso ventricular, quando ele não reconhece que teve despolarização. Tá? Então, toda vez que eu tiver 3 espículas, eu tenho autocaptura. E vejam que essa primeira está fazendo um undersensing atrial também. Acabou, Fábio? Então, tá. Este outro holter, veja, eu tenho um marca-passo dupla câmara, que embora não esteja aparecendo muito bem a espícula ventricular, ela está aqui dentro do QRS espontâneo do indivíduo. Eu tenho um estímulo atrial e um estímulo ventricular, que na verdade está fazendo uma pseudofusão, porque isso é um batimento espontâneo do indivíduo. Então, veja o que acontece. Um IAV longo, um IAV mais ou menos de 300
para poupar a estimulação ventricular desnecessária. De repente, esse indivíduo faz uma extrasístole ventricular e também não zero o contador atrial porque foi muito isorrítmico, não deu tempo. Este QRS muito precoce em relação ao estímulo cai dentro daquele período de cegueira do aparelho. Caiu aí, ele não considera e manda o IAV normal. Com esse IAV normal, mais longo, dá tempo de o aparelho despolarizar o QRS artificialmente. E aí veja o que ocorre, ele faz uma condução retrógrada e inicia o que a gente chama de taquicardia mediada pelo marca-passo. A taquicardia mediada, ele exige a presença, a presença da condução retrógrada ventrículo-atrial. Ok? Vou falar esse último, posso? Só o último? Último, tá bom. Porque isso aqui é uma função muito comum, que é uma função que pode parecer uma disfunção, e na verdade não é. Tá? É uma função para poupar a estimulação ventricular desnecessária, onde ele monitora estímulos atriais, ou batimentos atriais estimulados, e não tem correspondência de QRS. Quando ele não tem, ele imediatamente manda um estímulo atrioventricular com IAV bem curtinho, de 80. É uma função que se chama minimal ventricular pacing, ou seja, para poupar a estimulação ventricular desnecessária. E pode parecer disfunção, e frequentemente também vem uma interpretação como oversensing. Tá? Então, assim, eu mostrei aquilo que era o mais frequente, o mais comum nos traçados de Holter de marca-passo para vocês. Muito obrigado, Silvana.